Vamos, samurais e... Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero e vim falar para vocês aquela série que é irmã de Ultraman. Porém, que foi trazida para o ocidente para pegar onda nas produções ocidentais aí, vulgo sabanizadas. Oxi. Se você sabe do que eu estou falando, se prepara. Você pode gostar, como você pode não gostar. Eu, por exemplo, tenho uma baita história com ninguém menos do que Superhuman Samurai Cyber Squad. Aproveitar que eu estou gravando no Dia das Crianças e vamos relembrar essa série que eu pude assistir recentemente, mas o primeiro contato que eu tive não foi na Manchete, nem na CNT, igual muitas pessoas que viveram nos anos 90, mas sim uma fita comprada numa loja de R$1,99. Inclusive, eu acho que essa loja aqui do centro da cidade ainda está lá. Não é a mesma, mas tem uma loja de departamentos parecida no mesmo lugar. Pra quem não conhece, Superhuman Samurai é uma produção da DIC, que passou por aqui na Manchete, também na CNT, assim como eu havia dito. Foi lançado em DVD e traz a história de Sam Collins, um garoto meio descolado da escola aí, que um dia, mexendo no seu computador que era horrível, ele acaba sofrendo uma carga de energia e indo parar no mundo virtual. Quando ele volta, ele está com um dispositivo que o faz se transformar em servo. Um ser que, diferente da versão japonesa Gridman, eles não explicam muito bem o que é. Talvez, se eu não me engano, ele é um projeto do Sam, uma coisa assim. E ele é capaz de se transformar em servo para ir até o mundo virtual, lutar contra monstros megavírus. Vírus de computador, bem diferente do que a gente conhece, criados por Malcolm Freak, um dos rivais de Sam na escola, e a inteligência artificial militar que fugiu de um laboratório, é uma história meio sinistra, dá vida a eles, querendo causar o caos no mundo real. No episódio seguinte, ele conta aos seus melhores amigos o que aconteceu. Eles são Tank, o atleta, Sidney, que apesar do nome é uma menina, e é a nerd do grupo, Amp, que ele entra um pouquinho depois e ele descobre ali a situação meio que por acaso. Ele é o alívio cômico no estilo Book School. Mais pra frente a gente fala dele. E eles juntos se transformam no Esquadrão Superhuman Samurai. Sam se transforma no servo, Sidney ali tá sempre nos comandos, e os outros dois, e a Sidney também, claro, não podemos esquecer, eles entram através de veículos para ajudar o Sam quando ele precisa na batalha contra os monstros megavírus. E tem também o Luke, que entra no lugar do Amp, não é tão doido quanto ele, e tem um estilo mais zen, mais pessoal praiano, assim. Inclusive, quando ele entra na nave para ajudar o Gridman, vocês entenderam. Ele veste um colete de mergulho. E eu acho que ele é um personagem até melhor nesse estilo doido da turma. Passando rapidinho pelos personagens secundários, nós temos Elizabeth, a irmã do Sam, que a gente nunca vê, só tem a voz e que ela joga alguma coisa na cabeça dele, no quarto dele ali, que é um porão. Temos também a senhora Stark, que é a tia da cantina, como eu gosto de chamar, o diretor Pretzel, diretor da escola, e a filha dele, que é a amiga do Sam, e Jennifer, o interesse amoroso de Sam, e também o motivo pelo qual ele e o Malcolm vivem disputando. Entre as curiosidades que eu gostaria de falar é que nessa de editar cena japonesa, em uma única cena, os três protagonistas de Gridman, que é o cara que se transformava no Gridman, que é o Makoto, o Ipei, eu acho que o nome dele é esse, que é o amigo dele, o equivalente ao Tuck, e a Yuka, acho que o nome dela é Yuka. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui. Eles aparecem numa cena em que tá uma multidão ali e eles aparecem de bicicleta. Quem assistiu Gridman consegue reconhecer. Agora, quem nunca assistiu, principalmente quem era criança e tal, passou desapercebido por completo. Também nós podemos falar da dublagem, como por exemplo, nossa língua, Tank, foi dublado por ninguém menos do que o Wendell Bezerra, quando ele tinha aquela voz bem jovial. Quem lembra das produções dos anos 90 sabe do que eu tô falando. Sam Collins foi dublado por Hermes Baroli, o nosso Ceia de Pegasus. Sidney, ela foi dublada por Letícia Quinto.
a nossa querida Saori Kido. O diretor Pretzel foi do dublador do Shaka de Virgem. O Amp foi pelo dublador do Jabu de Unicórnio. Mas o melhor de todos foi ninguém mais, ninguém menos do que Kilokan. Na nossa língua, ele foi dublado pelo Gilberto Baroli, o Saga de Gêmeos, que dá aquela voz completamente sinistra. Inclusive, eu acho que ficou muito mais sinistra no Kilokan do que no Grande Mestre. Como na cena original, ele era uma cena tirada da produção japonesa. E na produção japonesa, ele era meio que só uma cabeça, só de vez em quando que ele aparecia. Ele foi dublado por ninguém menos do que Tim Curry. Pra quem não conhece, foi ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro Pennywise, da primeira adaptação de It, lá nos anos 90. Vamos começando pelas coisas boas, né? Porque todo mundo, quando fala de uma adaptação americana, só consegue ver defeito. Primeiro, eu acho que, diferente de Power Rangers na época, que se eu não me engano tava em Mighty Morphin, porque eu acho que essa série é de 94, ele tem uma boa edição de cenas do japonês pro americano. Por quê? Porque você não consegue perceber a diferença dos cenários. E tem o estilo do bairro subúrbio japonês é de um jeito, e o estilo de bairro subúrbio, classe média alta dos Estados Unidos é outro. E ali, quando você olha de primeiro, você não consegue imaginar que sejam duas coisas diferentes. São poucos cenários, o que dá um ar de sitcom americana. Eu gostei por causa disso, apesar que por eu gostar bastante de... Eu sou meio suspeito pra falar, por eu gostar bastante desse tipo de produção, sitcom. E o carisma dos personagens faz a série ser gostosa de se assistir. Você até esquece de vez em quando que é uma série de super-herói tokusatsu e assiste como se fosse aquelas séries que passavam no SBT na hora do almoço dos anos 90. E por falar em personagens como positivo, não posso esquecer do Malcolm. A versão japonesa dele, Takeshi, ele tem uma certa crítica social, fala muito de depressão, de isolamento social? Não. De fobia social, ele se sente excluído, ele não é uma pessoa má. Contudo, a maior parte do tempo ele é chiliquento, ele é paranoico, e isso às vezes irrita. Já o Malcolm, ele é o típico bad boy de filme americano. Então, pelo menos ele tem uma certa atitude, ele tem uma certa imponência. Teve episódios que eles quiseram deixar ele igual ao Takeshi? Sim, e ficou muito ruim, ficou um absurdo. Só que quando ele é ele mesmo, no estilo bad boy, chega, pá, suma, Malcolm tem mais atitude. Mas acho que das coisas que todo mundo que assistiu fala que gostou foi a trilha sonora. Que inclusive é melhor que a japonesa. Não que a trilha sonora de Gridman, os BGM, sejam ruins. Elas são legais. Só que no meio da batalha lá, a batalha pegando fogo, e vem uma baladinha, um som mais alegre e tudo. E não, o Super Human Samurai já trouxe aquele ar de rock dos anos 90, música eletrônica, igual a gente tinha nos videogames arcade, sabe? Ou no Mega Drive, ou Super Nintendo. Entice your heart, Servo! I'll scatter your electrons to the wind! Never! Go down, Scorn! You don't stand a chance! Traz uma emoção muito maior na hora de você assistir a luta. Ah, legal, quer dizer que a série é perfeita. Não, eu comecei pelos pontos positivos, mas agora a gente tem que falar dos negativos. Um deles é o AMP. Eu não sei o que dá nesses americanos, que eles gostam de chamar o público dessas produções infantis juvenis de imbecil, e tem que colocar um alívio cômico completamente sem time, forçado, com piadas ruins e um comportamento tão imbecil que chega a dar raiva. Ele foi criado para essa versão, não existe isso em Gridman. Claro, eu poderia dizer que por ser 3 veículos que vão ajudar o Servo, ele tá ali meio que para preencher espaço vazio. Só que eles poderiam ter dado uma personalidade melhor, contrasta completamente com o resto do elenco. E o pior, o Amp, que é o principal alívio cômico ali, se não fosse por ele ter que entrar na nave lá para formar o Zenon e os outros robôs do Gridman, que eu sou péssimo para decorar nomes, ele se torna um personagem completamente desnecessário. Porque o Sam, ele tem umas piadas legais no time certo, a interação dele com o tanque, com a Sidney, muitas vezes é engraçada. E tá, toda a série precisa de um alívio? Sim,
mas ele poderia ter sido feito pela Sra. Stark, que também é engraçada. O diretor Pretzel tem diversos momentos que ele faz a gente dar risada, ou pelo menos gostar do personagem. Não tem por que ter um personagem completamente forçado ali, muitas vezes fora da situação. Só assistindo pra entender. Mas é algo parecido com Book e School nessas temporadas mais recentes, tipo Samurai. Também não posso esquecer que a série ela pegou os mesmos erros da versão japonesa. Como assim? Por se tratar ali de computador, e que ela foi criada no começo que a internet pro público geral tava engatinhando ali, beleza, o pessoal imaginar, sair um pouquinho fora da caixinha com as possibilidades. Só que tem coisa que Gridman forçava demais, e Superhuman Samurai também força. Eles não ressuscitaram uma múmia através de um vírus de computador. Mas fizeram pessoas mudar de personalidade, ficar paralisados, colocaram uma barreira. Cada coisa que não dá pra comprar, fica muito forçada. Mas de tudo, o que mais me incomodou foi a batalha com os monstros. Pelo menos a edição dela. Você disse que gostava da edição japonesa pra americana nessa série? Sim. E eu também acho legal o visual do Gridman, a coreografia de luta, o lugar que eles lutam, mas isso é um mérito da versão japonesa, não da americana. Só que Superhuman Samurai tem 52 episódios, se eu não me engano, 52 ou 54. Gridman tem 39. Então repete monstro. Ok, ele também faz isso na versão japonesa, mas lá eles explicam. Ou o monstro é retirado e volta depois, ou ele é derrotado e volta numa versão mecânica. Só que aqui, na maioria das vezes, eles não explicam isso. Tem esses que voltam em versão mecânica, ou que eles são tirados no meio da batalha, mas a maioria repete, daí na dublagem volta com outro nome, em outro contexto. Só que quem prestou atenção na série, e acho que as crianças não prestam tanto assim, vê que a coreografia é o mesmo, a conclusão da batalha é a mesma, os golpes que o servo leva são os mesmos, e chega uma hora que isso fica cansativo. Ia sido muito melhor se eles tivessem acabado no episódio 38 ali, porque Superhuman Samurai não tem final. Porém, no episódio 38, eles adaptam o último episódio de Gridman. E a adaptação da história ficou muito boa, ficou fiel. Realmente dá uma certa emoção, é legal a batalha final. É legal o desfecho do Sam e do Malcolm se entendendo, do segredo dele sendo revelado. Mas não, daí no final do episódio tudo é jogado fora por causa de uma coisa que é mostrada no começo. E volta na mesmice. Inclusive, isso me lembrou que essa série ela queimou muita batalha, ela queimou muitos monstros. Como assim? Muitas vezes o episódio começava na batalha, só que a trama ela ia por outro caminho e no final teria outra batalha com outro monstro. Só que aquele monstro do começo, ele voltava em outro episódio como monstro principal. E daí é aquilo que eu falei. Mesmo desfecho, mesmos golpes, só muda a dublagem. Mas quem tem um olhar mais atento consegue perceber essa reciclagem desnecessária. Enfim, chama de nostalgia, chama do que você bem entender. Eu assisti Gridman, eu gosto pra caramba de Gridman, porém Superhuman Samurai ainda é uma série muito gostosa de se assistir, engraçada em alguns momentos. E pra quem gosta de tokusatsu, de herói gigante aí, kaiju, é uma boa pedida. Então, gente, eu tô aqui de volta. Dessa vez com outra roupa, porque a Anta aqui esqueceu de gravar a conclusão do vídeo. Mas eu tenho a oportunidade de mostrar aqui que a última forma do Gridman, ou do Superhuman Samurai, que é o tema do vídeo, e é o Formo, que é a união do servo, ou do Gridman, com o programa Drago. Eu gosto pra caramba disso aqui. Então, você lembra de Superhuman Samurai? Você gosta igual eu ou é o pessoal que odeia a série por ser uma adaptação sabanizada? Deixa nos comentários, compartilha, curte o vídeo, me ajuda a crescer aqui, por favor. Então, valeu, falou, até uma próxima!